Olá pessoal, estamos com mais um episódio do Jordan Cast. Hoje voltado à área de gastronomia, voltado à área de restaurantes. Estou aqui com o Bruno Deola Nasato, especialista em BI para gastronomia. E Bruno, o que você faz aí para as empresas voltadas ao segmento aí da gastronomia, restaurantes aí? Conta um pouquinho para a gente aí. Olá, Jordan, colegas, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigado a você aí. O meu trabalho, o que eu faço hoje, eu ajudo as empresas, eu ajudo os empresários a ganhar mais dinheiro organizando melhor as informações do seu negócio, tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho mais de 20 anos de experiência no ramo da gastronomia, por muito tempo eu trabalhei diretamente dentro de restaurantes, então conheço bem como é que é a operação. E ao longo do tempo eu pude perceber quais que são as principais dificuldades de gestão, Principais dores, né, as principais dores do cara que é gestor de gastronomia, o que é empreendedor de gastronomia, né? E aos poucos eu pude perceber o quê? Que tudo isso, todas as dificuldades, de alguma forma, elas estão relacionadas com informação. O ramo da gastronomia é um ramo que gera muitos dados, tem muita coisa acontecendo dentro do restaurante. O restaurante, ele praticamente ele envolve os três setores da economia. Tu tem indústria, dentro da cozinha, o que que tu tem? Tu tem processos. Nutrição dos Tu tem alimentos. processos que precisam ser padronizados, precisa ter controle. Isso é indústria, é um espelho da indústria. Tá, Tu Bruno. tem E essa parte, você auxilia também essa parte, digamos, de desenvolver os processos dentro de um restaurante? Como é que é essa parte aí? o meu trabalho consiste no quê? Organizar as informações. As informações só vão estar organizadas a partir do momento que os processos estão organizados. Então, muitas vezes a informação ela vai puxar processo. Se as coisas acontecem aleatoriamente dentro de um negócio, qualquer empresa, não só a gastronomia, qualquer empresa, se acontece de qualquer modo, quando tu vai olhar as informações, elas não vão ser consistentes. Sim. Nada bate com nada. Então, por isso, para ter informações consistentes, precisa ter processo estruturado, processo organizado. A empresa precisa ser organizada. E aí qualquer análise é favorecida se tu tem um cenário que a empresa é organizada na questão de processos. E muito além disso também, né, Bruno, tem a questão da gestão das compras, que eu vejo que é importante, né? Então, saber comprar bem, para também ter uma precificação correta, né, dentro do restaurante, também essa parte também, você auxilia também ali com os empresários voltados à gastronomia, né? Aí eu vou comentar assim, ó, o que eu vejo uma das principais dores do pessoal de gastronomia hoje é olhar a questão do CMV, que é o custo da mercadoria vendida, né? O que é o CMV? É tudo que está dentro do prato do cliente ou dentro do copo do cliente que eu estou vendendo para ele. Tudo que eu compro no meu restaurante que de alguma forma eu vou vender. Então, para o empresário olhar para esse número e ter clareza, cara, esse é o principal indicador de custo dentro de um restaurante. Então, é fundamental que o empresário ele tenha clareza do que está acontecendo Ô, em Bruno, relação ao CMV. isso eu acho muito importante, sabe? Porque assim, é uma parte crucial, né, para o resultado do restaurante. Então, ter esse olhar mais crítico, mais focado para isso aí, né? Então, assim, além, né, Bruno, que a gente faz lá no escritório, né, pessoal? Então, aqui a minha empresa e a empresa ali do Bruno, a gente tem uma parceria bem forte nessa questão de gestão, né? Gestão parte CMV, custos, né? Com a contabilidade através dos nossos projetos, né? Então, tem a Bruna que faz para nós ali lá no escritório os projetos, né? Então, o que que a gente faz também, né, Bruno? A gente envolve essa questão dos custos junto com o nosso projeto. Então, reduzindo impostos Uma assim, informação complementa a outra, né? complementa a outra. Então, assim, ó, a gente está fazendo bastante, né, Bruno, na questão é, de uma holding, né, entrando ali na operação, né? Então, hoje, por exemplo, o Simples Nacional ele se torna até um determinado faturamento aí acima de 100 mil reais. A gente está vendo que os restaurantes não estão sendo mais vantajoso essa opção pelo Simples, né? Então, porque hoje tem um regime especial, né, Bruno, que é um TTD ali. TTD de bares e restaurantes, que já Bares- reduz bastante a tributação. E os insumos, né, aumentaram muito, né, que faz o CMV ficar muito mais alto, né? E o restaurante não consegue repassar esse custo para o consumidor final, né? Isso é o ter cuidado com o CMV, é cuidar com o quê? Preço que eu estou pagando nos insumos. Não é só na base da percepção, mas eu estou pagando mais caro, mas o que está Quanto, né? subindo? Quanto que está subindo? Quais pratos ele está afetando? Quanto mais eu tenho domínio disso, mais clareza eu vou ter dessa dinâmica aqui. E aí você falou da questão dos impostos.
Cara, eu vejo muito empresário, muito empreendedor simplesmente pegando a guia para pagar aqui, fechando o olho e dá-lhe. E depois simplesmente diz o seguinte, mas tem muito imposto e não sei o quê. Não verifica o que está pagando. Exatamente, mas o quanto que esse cara está investindo para analisar o que... Quanto está disposto, Exatamente, né? primeiro para entender a estrutura de custos dele e depois para entender, tá, mas espera aí, se questionar mesmo, né? Isso aqui é o melhor para mim? Tá, nesse momento que a gente está da economia, se o empresário não se questionar, peraí, cara, estou no melhor regime tributário, essa é a melhor situação para mim? Hoje realmente eu vejo muito assim essa questão de ter essa análise crítica, sabe? Porque hoje, por exemplo, né, a gente vê bastante, eu friso muito essa questão do Simples Nacional. Porque assim, o Simples, na verdade, ele você aplica a receita bruta praticamente ali, tem pouca segregação aí, que você tira o que? Refrigerantes ali, os monofásicos aí e tal, mas assim, você paga quase praticamente ali, sobre sabe? faturamento bruto, né? Então... Mas ainda tem um tabu muito grande com o lucro real, né? Uma coisa de que é para empresa grande. A visão geral do mercado, né? O que é? Que o Simples é benéfico, que o Simples é vantajoso. Nome, isso é um paradigma, né? Então, né, Bruno, a gente pegou um caso de um restaurante aí que estava faturando uma média de 150 mil por mês ali, né? E teve uma redução assim... Cara, vou falar uma coisa para ti, ficou em quanto lá? Em mais de 30%, né? De 30% a 40%. 30% a 40% de redução de tributos, tá? Então, a gente fez, claro, né? Criou um projeto, né, Bruno? Esse projeto consistiu nesse caso, né? A gente criou uma holding ali para fazer a blindagem dos sócios, né? A gente criou uma prestadora de serviço para fazer a alocação dos colaboradores, né? Do anexo 4, né? Do Simples Nacional, então tendo as retenções previdenciárias, bem, né? Mas isso já facilitou todo o trâmite, né? Então teve essa economia. Então, assim, agora voltando, né, junto com você também nessa parte da precificação, da gestão de custos aí, não tem, né? Como não ter aquela ênfase, aquele resultado positivo, né? O investir para ter resultado, né? Sair da zona de conforto de só pagar a guia do Simples e buscar alternativas para poder melhorar. Ô Bruno, e outra questão ali, como é que é esse teu BI ali para um restaurante, por exemplo, vamos pegar ali um segmento, um buffet, por exemplo, né? Trabalha mais com buffet. Como é que tu atende esse cliente ali, né? É assim, o meu trabalho consiste em resolver dores do gestor. Qualquer tipo de dor. Eu não sei para onde meu dinheiro está indo. Isso é uma dor que precisa ser resolvida. Sim. Eu vendo, mas eu não gero caixa. Minha conta sempre está no limite ou está no vermelho. Isso é uma dor que precisa ser resolvida. Eu gasto alucinadamente com insumo. Eu não sei, eu tenho muito desperdício. Eu tenho a percepção que eu tenho muito desperdício. Eu ajudo a resolver esse tipo de dor do empresário, qualquer que seja. Então, é um trabalho, é um processo, né? Às vezes vai precisar estruturar alguns procedimentos dentro do restaurante, mas o objetivo principal é o quê? Por exemplo, eu tenho uma dor em relação ao CMV. Cara, vou botar o CMV aqui na minha mão. Eu quero saber dia a dia, dentro do mês, quanto é que está o meu CMV. Está em 28, está em 30, está em 35, está em 40. Eu trago para o tempo real a gestão do dia a dia do restaurante, do cotidiano. Eu trago um indicador que vai me potencializar as ações. Então, eu estou vendo como é que está a situação, estou acompanhando e eu consigo agir em tempo real. Esse é o poder do BI, é isso que o BI faz. Ô Bruno, isso que é o diferencial para o empresário, né? Porque eu digo assim, não simplesmente não ter o controle, né? Porque eu acho importante, cara, o empresário voltado da gastronomia, que tem um restaurante, ele ter esse custo, por exemplo assim, hoje, vamos pegar o dia, hoje, uma sexta-feira. Ele tem o custo de um buffet dele. Cara, isso é importantíssimo, cara, porque o que acontece? Ele consegue dimensionar também, talvez muitas vezes... A mão de obra. Ele consegue muitas vezes pegar até um profissional para trabalhar em determinadas escalas, para reduzir também isso aí, ver os picos, né? Então isso também facilita para ele tomar a gestão. Fora a questão das compras, né? Então, porque tu consegue fazer... Se você faz essa questão do custo ali, muitas vezes até na compra da parte da carne, por exemplo, né? Pode fazer muitas vezes substituições, né? De frango pela carne, enfim, para ter esse controle, né? Enfim... O que eu vejo também interessante, isso que tu comentou, tem muito empresário que ele fecha o olho para algumas coisas. Ele não aprofunda, ele prefere
está satisfeito com o resultado dele. No sentimento dele, eu não preciso controlar isso. Por exemplo, custo com isso, eu não preciso. Está funcionando. Só que esse cara, no médio prazo, hoje ele poderia ganhar mais, mas no médio prazo ele corre um sério risco. Porque o que acontece hoje com o mercado da gastronomia? Ele está em ebulição. Ele está novos entrantes, tem estabelecimentos abrindo a toda hora. Estão nichando os produtos. Exatamente. E aí, o que acontece? A concorrência vai apertar. E, de repente, essa gente que está entrando já entra mais ajustada, já entra no lucro mais real, competitiva, já entra no regime tributário mais lucro adequado. Real, muitas vezes, porque o que mais acontece... atualizado, né? Isso. Porque assim, o lucro real, além que você paga pelo teu resultado, né, muitas vezes, tem a questão da perca também, né? Tu consegue abater do resultado. As notas de desperdício. As notas de desperdício, que hoje o Simples Nacional não permite isso. Então, sabe? Então, não tem benefício nenhum. Não tem benefício nenhum. Hoje o Estado te proporciona um TTD excelente para a gastronomia, né? Que chega a dar em 3,2, né, Bruno? Sim. Então, cara, né? E sem contar as outras ferramentas que a gente tem ali para realmente reduzir a carga tributária desse nicho, né? Dessa atividade, né? Então, a gente tem expertise também com criação de combos, né? Que a gente faz essa parte ali de custos, né? Para também ter essa parte de redução. Então é muito importante isso, né? A gente tem saber separar os valores, né? Vender como combo, mas saber qual produto que tu tem que justamente dar, né? O valor. Essa parte a gente tem essa expertise lá no escritório, né? Então graças a Deus aí a gente tem uma equipe aí voltada só a essa parte de estruturação e planejamento tributário lá, né, Bruno? Que geralmente essa parte é até a própria Bruna que faz lá, né? E aí, só concluindo aquele raciocínio antes, o que vai acontecer com esse cara que hoje não está olhando para essas coisas? Não está preocupado com o regime tributário dele, não está preocupado com a guia do imposto, só reclama da guia, mas não está agindo em cima para melhorar esse resultado aqui dos impostos, que não está olhando para o CMV. Daqui a pouco, a coisa pode apertar. E aí, quando apertar, talvez seja tarde demais. Talvez os concorrentes já te passaram e quando tu acordar, tu não vai mais ter tempo de buscar esse tempo perdido. Então, assim, mas o negócio... O transtorno vai ser muito maior. Tem isso também. O transtorno vai ser maior. Mas o meu negócio está dando resultado. Hoje. Não espera a coisa começar a desandar para buscar a melhoria. Tem dados para saber que está dando exatamente. resultado. Então, assim, mesmo que o resultado está legal e tal, vai atrás. Veja a questão dos impostos, se está certo, se está adequado, se pode melhorar. Vai atrás dessa informação, pessoal, porque se esperar muito, pode ser tarde demais. Pessoal, até frisando aí, a gente tem uma parceria muito bacana, né? A Jordan Contabilidade com o BI Gastronomia. Então, geralmente a gente trabalha em conjunto, né? Voltado realmente a reduzir os impostos dos nossos clientes. Então, desde a parte do custo, né, Bruno? A gestão de compras, a precificação, muitas vezes que o cara está precificando errado, porque não sabe dimensionar a folha, a parte das compras, né? Isso é muito importante e junto com o nosso projeto. Isso. Então, isso ali tem realmente mudado a vida do nosso cliente. Que eu digo assim, ele estanca essa sangria do cliente, que muitas vezes ele está pagando uma guia de 15 mil, que assim, chega até a gente ficar assim, porque esse dinheiro vai pro ralo, gente. Tu não consegue reinvestir isso aí. A partir de que você estanca essa sangria, que você, em vez de pagar uns 15 mil, você paga uns 7 mil e você sobra esse dinheiro, o que você faz? Você investe em melhoria, troca o uniforme do pessoal, você muda o teu buffet, troca a iluminação, muitas vezes tu investe no próprio mobiliário, traz mais receita, aumenta a tua receita. Então, e onde é que estava esse dinheiro antes? Esse dinheiro simplesmente não existia. Nos impostos. Isso é o poder da melhoria dentro do negócio. Cara, tu tá extraindo dinheiro de um lugar que esse dinheiro não existe. Para ti ele não existe. O Bruno, foi esse caso desse restaurante que a gente fez aí. Então, esse restaurante faturando aí numa média de 150 mil, ele teve uma redução de 30% a 40%, até mais, né, Bruno? Sim. Então, e ele aumentou a receita dele. Porque aumentando a receita, foi o que eu te falei. Ele aumentou a receita dele, investiu no próprio estabelecimento, né? Ali teve uma situação que ele trocou piso, trocou mobília. E o que faz isso? Investiu em melhorias, né? Com certeza. Vai Automaticamente afetar, aumenta a receita dele. Mas da onde ele se ele não tivesse mudado de regime, que a gente pegou, a gente criou esse projeto para ele, né? Aí nessa questão ali, a gente criou esse projeto com holding, né? A gente alocou uma prestadora do Anexo 4, né? Teve a alocação dos funcionários.
Então, dentro da parte coerente, né? Fazendo a parte coerente, mas assim, ó, ficou uma estrutura mais fácil para tu administrar, né? Então, e agora ele tá assim, ó, tá reinvestindo, tá abrindo mais uma filial, inclusive. Então, só tem a Vai crescer. dando resultados, Vai dando né? resultado, Vai então. fazendo planejamento tributário que impacta Sim. nos custos, que melhora o resultado, é tudo uma E- escala. Então, pessoal, assim, ó, até, né, enfatizando essa questão que a nossa parceria, né, Bruno, tá dando certo, né, que a gente tem esse case ali, então tá dando super certo, porque a gente tá envolvendo o cliente, tá ajudando realmente o cliente, então dessa parte que ele não estava enxergando, que eu vejo assim, principalmente as compras. Eu peco muito com meus clientes, porque assim, ele tem que saber comprar para saber vender bem. E não só comprar, ter a gestão dentro do restaurante dele, que é o que? O custo. Então é muito importante hoje, por exemplo, ele saber o que nós estávamos comentando antes, o custo do buffet do dia. Cara, para ele tomar decisões, para ele ter um CMV diário, por exemplo, né? E isso facilita muito com o teu BI, né, Bruno? Porque aí ele tem esses números ali, ele consegue acompanhar, ter a gestão também, ele pode, em vez de pegar um freelance de funcionário, muitas vezes, né? Saber onde é que estão as dificuldades e poder trabalhar em cima disso. É Né? isso aí. Isso aí muda completamente a gestão. Isso aí transforma o negócio. Tu deixa de fazer gestão vendado, né? Para realmente entender o que está acontecendo no negócio. Isso aí é uma mudança absurda. E eu digo assim, ó, isso muda sim o resultado financeiro da empresa. Isso é cíclico. Se o empresário se dedica a isso, a gente não faz mágica sozinho. Com certeza. A gente precisa um trabalho em conjunto com o empresário. Sim. Agora, uma vez que Precisa tem da esse envolvimento, cara, vai afetar o resultado. Mas aí, Bruno, foi o que aconteceu. O empresário ele vê o resultado. No final do mês, por exemplo, você chega no dia 20, você paga uma guia com 50% de desconto, vamos dar um desconto que você foi buscar através da elisão fiscal, através desse projeto que a gente fez, ele fica mais entusiasmado, ele cria mais entusiasmo, entendeu? Para reinvestir no próprio negócio dele. Porque, cara, hoje a gente sabe que não é fácil, cara. É mão de obra, falta de mão de obra, né? Então, é um conjunto, né? É que muitas vezes eles também, penso eu, posso estar errada, né? Eles não enxergam aonde está o problema. Onde está o problema? E aí, com a assessoria, né, do BI e da contabilidade, eles Só conseguem se ter um percebe entendimento. que não está legal, né? Isso É isso aí, aí. mas não consegue identificar. E a unificação dos dois. E aí, muitas vezes, o que ele vai... Quando ele não entende exatamente, ele vai atacar alguma coisa, achando que o problema é lá. E não é. E muitas vezes não é. E sabe o que muitas vezes acontece? Ele piora alguma coisa que estava legal. Sim. Ele achou que o problema era, sei lá, o atendimento, por exemplo. E mexeu alguma coisa ali, de alguma forma... Cara, tava tudo encaixadinho e ele mudou uma coisa que estava Começou a desandar. certa e desandou. Por quê? Porque ele não entendia exatamente o que estava acontecendo. E olha só, naquele assunto anterior que a gente estava falando, nosso trabalho, ele muda o resultado, mas ele muda também, sabe o quê? O dia a dia do gestor. Sim. Quando o gestor tem um cenário que ele entende melhor o que está acontecendo no negócio, A gestão fica mais a fácil. tomada de decisão é muito mais porque fácil. tu cria Uma segurança. processo. Isso. um processo. Então ele chega de manhã, por exemplo, o que ele tem que fazer? Então ele chega na empresa, muitas vezes, hoje, por exemplo, esse cara está perdido. É isso aí. Sim. E o que acontece? Quando tu aplica um processo para ele, como a gente está no escritório, a gente tem um processo bem desenhado no escritório. Desde a parte de entrada do cliente, que vai para o setor societário, vai para o setor financeiro, está bem Distribuição organizado. pro setor. Então o restaurante ele precisa aplicar isso aí. Então ele chega na empresa, o que ele tem que fazer? Compras. Então, primeira coisa, selecionar fornecedor, né, Bruno? Que eu acho que é importante o que acontece. Tu escolher teus fornecedores. A partir de que tu muda de regime, tu tem que fazer uma seleção mais Precisa. como é que eu posso uma precificação, não é uma precificação, né? Você tem que fazer uma seleção por conta da tomada dos créditos, né? Primeira É isso coisa. E preço, né? Então, tendo esses conjuntos de preço, uma boa precificação e uma boa contabilidade que realmente faça, né, essa apuração dos impostos com a baixa certinha das percas que tem ali, né? Então, um regime adequado, certo, cara, é sucesso, né? Disso que tu Sucesso. tá falando, eu já tive cliente meu que não era do Simples e que não observava o fornecedor que ele estava comprando. Se gerava crédito, se não gerava crédito, se era do lucro real, se o cara
era beneficiado com a questão do crédito E não, se e não envolvia- observava. Não tinha conhecimento de Exatamente. O noção. que é isso? É falta de conhecimento Falta do de gestor? conhecimento. Claro que é, mas Falta de onde orientação é que estava a da contabilidade dele? Onde é que exatamente. estava a contabilidade? Cara, vem cá, nós temos um problema seríssimo para resolver aqui. Ó. Sim. Tu tá perdendo 15 mil reais por mês porque tu não tá se aproveitando, tu não Que tá é comprando a direito. orientação que a gente faz com os clientes, né? Isso aí. Quando muda de regime, a gente se chama para uma reunião e orienta, ó, tu vai ter que passar a se atentar nos fornecedores, né? Nos prazos. Então, Que foi o que aconteceu com esse nosso Sim. cliente. Então, outro caso também que é muito importante que eu vejo é essas churrascarias, né? Então, a gente tem uns cases muito legal para churrascaria, assim, com redução assim significativa, né, de tributos, né? Então, que muitas vezes aí o cliente está no Simples Nacional e está rasgando dinheiro, gente, rasgando, que eu digo assim, ó, sem condições, né? Então, voltando aí, pessoal, a essa questão ali, então eu tô com uma parceria bem forte aí com o BI Gastronomia, com o Bruno, né? Então, unificando a minha empresa de contabilidade com a empresa dele, voltada a essa parte de custos, né, Bruno? Orientação, criação de processos, realmente para ajudar o nosso cliente. Com redução, né? Então, o meu projeto na contabilidade, né, Bruna, que a gente faz ali, a gente senta, monta um projeto de reestruturação. Planejamento de acordo com a realidade de cada cliente. Isso, então assim, ó, com esse projeto que a gente faz de reestruturação, né, desde a criação da holding, que é uma blindagem patrimonial do sócio, que hoje eu acho muito importante, né? Muitas vezes envolve uma prestadora de serviço do anexo 4 com a tua empresa junto, que é voltada mais ao BI da gastronomia, gestão de custos, CMV, processos, não tem como dar errado. Tá? Então a gente As chega... 3 pontos envolvidas, né? Justamente, O cliente, tá. a contabilidade e o Bruno com a parte dos custos. Né? Então, assim, ó, você, cliente de restaurantes, bares, churrascarias, que quer uma redução significativa, com faturamento acima de 100 mil reais, no Simples Nacional, gente, procura a Jordan Contabilidade e a BI Gastronomia, porque realmente nós vamos fazer uma redução bem bacana, tá? Claro que a gente tem que fazer Um estudo um de cada estudo, né? caso, né? Mas, Mas assim, sempre com esses Sempre tivemos casos que deu para melhorar, né? com certeza. Então, um restaurante aí acima de 100 mil, 150 mil ali, ele já tem que ter um outro olhar ali para um outro regime tributário, sabe? O que eu acho que é importante também, Jorge, é o seguinte, quando a conta não está fechando, eu acho que a maioria dos empresários olha para a ponta da venda. Ah, meu problema é faturamento. Meu problema é faturamento. O primeiro pensamento é, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais. Só que ele não percebe Que o Simples só que vai dentro aumentando. do negócio dele, talvez tem dinheiro que ele poderia estar recuperando, que ele poderia deixar de torneirinha, que ele podia fechar para manter esse dinheiro na empresa sem mexer no faturamento. Não quer dizer que ele não tem que aumentar a venda, ele tem que continuar buscando aumentar a venda. Só que se tu não souber onde está a dor, tu vai aumentar a venda, aumentar o custo, aumentar a despesa. E às vezes é pior ainda. Jordan, se tu pudesse dar um recado para esses empresários, donos de restaurantes que estão faturando acima de 100 e 150 mil por mês e ainda estão no Simples Nacional, o que tu falaria para eles? Você está rasgando dinheiro. Me procura, eu vou fazer um projeto diferenciado para você. Esse projeto consiste em um planejamento tributário, gestão de custos. Nós vamos buscar dinheiro onde não tem e nós vamos reinvestir esse dinheiro. Você pode investir esse dinheiro em equipamentos, maquinário, contratar novos colaboradores para melhorar o teu negócio. Procura a Jordan Contabilidade que nós vamos fazer a diferença para você. Então, Bruno, hoje qual dica você daria para um empresário que quer melhorar o seu negócio? Eu falaria 3 coisas. Primeiro, quem quer melhorar o negócio? Analisar números. Não ter medo de olhar os números. Relatório, cruzar informações, entender, buscar entender o que está acontecendo no teu negócio. Segundo, investir tempo em analisar essas informações. Se debruçar sobre o que tu tem, independente de que informações tenha. Se debruçar em cima do que tu tem e analisar. Pensar o teu negócio. E o terceiro, me procura porque eu posso ajudar nesse processo. Eu posso acelerar esse processo para ti, de forma que tu vai ter uma base de informações que vão te ajudar muito na tomada de decisão e vai tornar essa tomada de decisão mais assertiva. O resultado disso vai ter mais dinheiro no caixa da empresa, porque tu vai melhorar o resultado da tua empresa. Isso é que o BI faz por ti.
É isso aí, pessoal. Queria agradecer pela audiência, nosso segundo episódio. Queria agradecer principalmente o Bruno, né, Bruno? Obrigado. Pela contribuição aí. Obrigado pela oportunidade aqui, pelo É isso aí. espaço. Hoje o Bruno, Tamo junto. Hoje o Bruno é um parceiro da Jordan Contabilidade, né? BI e Gastronomia. Juntos a gente faz a diferença. Né, É isso Bruno? aí, é isso Nosso aí. cliente aí, desde a parte da reestruturação tributária e aí você na parte de gestão de custos, É isso aí. precificação. Ajudando a melhorar o negócio A gente está mudando a vida dos nossos clientes. É isso aí. Né? Os caras estão aí reinvestindo. Enfim, show de bola. Obrigado, né, Bruno? É isso Obrigado, aí. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.